ouviu de alguém aquela frase? Eu pago escola cara pra você, hein? Você tem que contribuir com boas notas. Ou aquela outra frase? Eu dei tudo pra você na vida e agora você precisa cuidar de mim. Sabe, a pessoa que diz isso, ela entende que a gratidão, ela gera dívida. E eu quero trazer para você o real conceito da gratidão e te dizer que você precisa se livrar dessa culpa. Por que não? A gratidão, ela não gera dívida. Eu estava ontem numa mentoria do meu curso e uma das minhas alunas estava falando sobre papéis sociais. E o que são os papéis sociais? Papéis sociais é uma teoria desenvolvida por um psicólogo chamado Moreno, que ele é do psicodrama, e ele fala muito sobre os papéis que a gente ocupa na nossa vida. Então, muitas vezes, a gente esquece de ser a gente mesmo. A gente vem falando disso bastante aqui no canal, sobre se priorizar, fazer um momento autocall, colocar a máscara primeiro em você e depois no outro. E ele traz muito isso dentro do fundamento do psicodrama. Então, ele diz o seguinte, que nós temos os nossos papéis sociais. É como se a gente estivesse num grande teatro e a gente exercesse esses papéis dentro do grande espetáculo que é a nossa vida. Então a gente tem papel de filho, a gente tem papel de mãe dos nossos filhos, a gente tem papel de irmã, de amigo, o nosso papel, o papel de profissional, enfim, todos esses que a gente vai ocupando aí ao longo da nossa existência. À medida que a gente vai se tornando adulto, a gente começa a assumir alguns papéis que não são nossos e por isso a gente começa a procrastinar, mas não é de procrastinação que eu quero falar hoje. Quando a gente assume o papel de mãe da mãe, mãe do pai, mãe do irmão, mãe do amigo, mãe do paciente, mãe do marido. Tem muita mulher que assume esse papel de mãe do marido. Você começa a desequilibrar essa teoria de papéis na sua vida. E ontem, na mentoria, a gente estava falando sobre essa teoria de papéis. E uma das minhas alunas, ela levantou a mão e ela falou para mim o seguinte, ela falou, Debs, para mim é muito difícil não ser mãe da minha mãe, porque eu sou filha adotiva. E o tempo todo ela disse pra mim o seguinte, mas eu peguei você, então você precisa cuidar de mim, agora na velhice. E ela falou, é como se eu sentisse uma dívida de gratidão. E por mais que eu faça, por mais que eu olhe pra ela, por mais que eu cuide dela, por mais que eu esteja com ela, parece que nunca é suficiente. E eu quero te dizer uma coisa. Quando você olha para os seus pais, e aqui eu não estou dizendo só dos seus pais adotivos, quando você olha para os seus pais biológicos, e você se sente em dívida, o que eu quero dizer é que você nunca vai conseguir pagar essa dívida que você acha que você tem. Só por um motivo. Porque os seus pais, eles te deram a vida. E a vida é o nosso bem maior. É impossível a gente agradecer com qualquer tipo de atitude, de dinheiro, de presente, esse dom da vida. É impossível. Então, traga para sua consciência o seguinte, a gratidão, ela não gera dívida. Jamais. Quando uma mãe adotiva, e eu estou dizendo isso, gente, porque eu tenho uma irmã adotiva. Então, quando uma mãe adotiva, ela resolve criar uma criança, ela está fazendo uma escolha por ela. Uma escolha da mãe como mãe, do pai como pai, daquela família que quer aquela criança para que ela possa criar, para que ela possa dar uma oportunidade melhor. E ela jamais pode cobrar dessa criança a oportunidade que ela resolveu dar. Foi uma escolha da família, não foi uma escolha da criança. Então ela jamais vai conseguir sanar essa dívida, porque isso é algo impossível. Por mais que ela faça, talvez essa mãe nunca acredite que vai ser suficiente. E aqui eu tô falando de pais, de filhos, de papéis, mas você pode trazer isso para qualquer situação da sua vida. Eu conheço muitas pessoas que acham, por exemplo, que dentro do trabalho elas têm uma dívida de gratidão com aquela pessoa que ajudou a chegar num determinado cargo. Ai, mas essa pessoa aqui, ela foi tão importante na minha vida, ela me ajudou, ela me deu uma mão, ela fez isso, ela fez aquilo. E aí você começa a fazer tantas coisas por essa pessoa e essa pessoa, com certeza, ela nunca vai ficar satisfeita. Sabe por quê? Porque a dívida é no olhar dela. Ela coloca os óculos, ela coloca uma lente e ela enxerga aquela dívida de um tamanho que talvez você nunca consiga enxergar para poder pagar. Então, se você puder levar uma única coisa desse vídeo, é o seguinte, é essa frase que você pode anotar num post-it ou você pode até escrever aqui nos comentários para você materializar isso, que é: a gratidão não gera dívida.
tira esse caminhão de culpa das suas costas.